Se você fechar os olhos agora e tentar imaginar o maior símbolo da violência prisional brasileira, é quase impossível não pensar no Carandiru. Mas antes de ser massacre, antes de ser manchete internacional, antes de virar filme, livro, música e símbolo, o Carandiru foi um projeto. Um projeto de Estado. Um projeto urbano. Um projeto que nasceu com a promessa de ordem, disciplina e modernidade, e terminou como um retrato brutal de abandono, superlotação e desumanização. Essa história não começa em 1992. Ela começa muito antes. E entender isso é fundamental para entender por que o massacre não foi um acidente, nem um excesso isolado, mas o resultado previsível de décadas de negligência. O complexo do Carandiru começou a tomar forma ainda nas primeiras décadas do século XX, quando São Paulo vivia uma transformação acelerada. A cidade crescia, se industrializava, recebia migrantes, concentrava riqueza e também pobreza. Naquele período, o sistema penal brasileiro seguia uma lógica herdada do século XIX: punir pelo isolamento. Prender longe. Esconder. Foi assim que surgiu a Penitenciária do Estado, embrião do que depois se tornaria a Casa de Detenção de São Paulo. O local foi escolhido justamente por estar afastado do centro urbano. A ideia era simples: manter os presos longe dos olhos da sociedade. Só que São Paulo não parou de crescer. Décadas depois, o que era periferia virou zona urbana. O presídio passou a ser cercado por casas, comércio, ruas movimentadas e, mais tarde, até estação de metrô. O Carandiru deixou de ser fora da cidade e passou a ser um corpo estranho cravado no meio dela. E, mesmo assim, continuou funcionando como se estivesse isolado do mundo. A Casa de Detenção de São Paulo não foi projetada para o número de pessoas que passou a abrigar. Ainda assim, ano após ano, o Estado seguiu empurrando gente para dentro daquele espaço. No início dos anos 1990, o complexo tinha 7 pavilhões ocupados, abrigando cerca de 7.200 detentos. Somente o pavilhão 9 concentrava aproximadamente 2.700 pessoas. Para ter dimensão do absurdo, eram celas projetadas para comportar poucos presos, ocupadas por dezenas. Gente dormindo no chão, em beliches improvisadas, em rodízio de espaço. Falta de ventilação. Falta de higiene. Falta de assistência médica adequada. O Carandiru era, na prática, um barril de pólvora social. E não se trata de exagero retórico. Qualquer ambiente onde milhares de pessoas são confinadas, sob estresse permanente, sem perspectiva clara de futuro, se transforma num espaço de tensão constante. Lá dentro, a regra era sobreviver. Existe um estigma muito forte quando se fala em presídio, a ideia de que todos os detentos são iguais, perigosos, irrecuperáveis. Mas a realidade do pavilhão 9 desmonta esse clichê. Segundo relatos de sobreviventes, o pavilhão 9 recebia, em grande parte, réus primários. Pessoas que estavam presas pela primeira vez. Muitos ainda aguardavam julgamento. Outros já cumpriam pena, mas sem histórico de violência extrema. Era um espaço onde conviviam indivíduos de origens diferentes, crimes diferentes, histórias diferentes, forçados a compartilhar o mesmo ambiente superlotado. Esse detalhe é crucial, porque ele mostra que o massacre não vitimou apenas líderes de facções ou criminosos perigosos, mas também homens que sequer haviam sido julgados. O Estado matou pessoas sob sua custódia que, legalmente, ainda eram inocentes. Quem sobreviveu ao Carandiru descreve o cotidiano como tenso. E tenso é uma palavra pequena para dar conta do que aquilo significava. Conviviam, no mesmo espaço, pessoas de gangues rivais, desafetos antigos, indivíduos com transtornos psicológicos não tratados, jovens recém-chegados ao sistema e homens que já haviam perdido quase toda esperança. Qualquer conflito, por menor que fosse, podia escalar rapidamente. Uma discussão por espaço. Uma dívida. Uma provocação. Um jogo de futebol. E, ao contrário do que muita gente imagina, o futebol dentro do presídio não era apenas lazer. Era também um território simbólico. Uma forma de afirmação. Uma válvula de escape. E, ao mesmo tempo, um possível gatilho. A relação entre presos e administração penitenciária era marcada por desconfiança mútua. Os agentes trabalhavam sob pressão, em número insuficiente, muitas vezes sem preparo psicológico ou estrutural para lidar com aquele volume de gente. Negociação era algo frágil. A autoridade era exercida, em grande parte, pela imposição. E isso cria um cenário perigoso. Quando o diálogo é fraco e a repressão é forte, qualquer crise tende a ser respondida com força, não com inteligência. O Carandiru funcionava assim há anos. O massacre apenas escancarou algo que já existia.
Outro elemento que não pode ser ignorado é o contexto da segurança pública brasileira naquele período. O Brasil havia saído de uma ditadura militar poucos anos antes. Muitas práticas autoritárias não desapareceram com a redemocratização. Elas apenas mudaram de forma. A polícia militar, especialmente as tropas de choque, ainda carregava uma cultura fortemente baseada na lógica do inimigo interno. O criminoso não era visto como cidadão sob custódia do Estado, mas como ameaça a ser neutralizada. Dentro dessa lógica, a ideia de direitos humanos era frequentemente tratada como obstáculo, não como limite civilizatório. Esse pano de fundo ajuda a entender por que, diante de uma rebelião, a resposta escolhida foi a força extrema. Antes mesmo do dia 2 de outubro de 1992, alguns personagens centrais já faziam parte dessa história. O diretor da casa de detenção, José Ismael Pedrosa, comandava o presídio em meio a esse cenário explosivo. Sua gestão enfrentava críticas, ameaças e crises constantes. No campo político, São Paulo era governado por Luiz Antônio Fleury Filho, enquanto a Secretaria de Segurança Pública estava sob comando de Pedro Franco de Campos. E, no comando operacional da Polícia Militar, surgia a figura que se tornaria um dos nomes mais controversos dessa história, o Coronel Ubiratã Guimarães. Nenhum deles imaginava, ou dizia imaginar, que seus nomes ficariam para sempre ligados a uma das maiores chacinas do país. É importante destacar, o Carandiru não explodiu do nada. Antes de 1992, já havia registros de conflitos, mortes, denúncias de maus-tratos e condições degradantes. O presídio era conhecido por ser difícil de administrar. Um monstro grande demais para ser controlado apenas com rotina e improviso. O massacre foi precedido por anos de alertas ignorados. E esse é um padrão recorrente na história brasileira. Tragédias anunciadas que só ganham atenção depois que o pior acontece. Do lado de fora, muita gente acreditava que o Estado tinha controle sobre o Carandiru, que, apesar das dificuldades, estava tudo sob controle. Essa ilusão é perigosa. Porque quando o Estado acredita que controla algo que, na verdade, está à beira do colapso, a resposta a uma crise tende a ser desproporcional. É o choque entre a imagem de autoridade e a realidade do caos. Foi exatamente isso que aconteceu quando a briga no Pavilhão 9 começou. No dia 2 de outubro de 1992, uma briga entre dois detentos durante uma partida de futebol se transformou no estupim. Antônio Luiz do Nascimento, conhecido como Barba, e Luiz Tavares de Azevedo, o Coelho, entraram em conflito. A briga foi interrompida pelos funcionários, que separaram os dois e os encaminharam para outros pavilhões. Até ali, nada fora do comum. O problema começou quando os agentes decidiram antecipar o horário de recolhimento, tentando trancar os presos antes do fim do período permitido de circulação. Os detentos se recusaram. Essa recusa, num ambiente já tenso, foi interpretada como desafio à autoridade. E quando a autoridade se sente desafiada, especialmente num sistema acostumado a responder com força, o caminho para a tragédia se encurta. Com a recusa dos presos, os agentes deixaram o Pavilhão 9. A partir desse ponto, duas narrativas passam a disputar a história. A narrativa oficial fala em caos, destruição, ameaça generalizada. A narrativa dos sobreviventes fala em ausência de reféns, ausência de negociação real, ausência de tentativa séria de contenção pacífica. Esse desencontro de versões só seria aprofundado nos anos seguintes, e se tornaria um dos grandes entraves para a responsabilização. Mas, naquele momento, o que importava era uma decisão, invadir ou não invadir. E a decisão foi invadir, não com tiros, não com mortes, mas com uma escolha. Uma escolha feita por pessoas que representavam o Estado. Uma escolha feita dentro de um sistema que já havia falhado muito antes. Uma escolha que transformaria um presídio problemático em símbolo eterno de barbárie. Existe um ponto exato em toda a tragédia em que o caminho de volta deixa de existir. No Carandiru, esse ponto aconteceu na tarde de 2 de outubro de 1992, quando a decisão de invadir o Pavilhão 9 foi tomada. A partir dali, nada mais poderia ser corrigido. Nada poderia ser desdito. Nada poderia ser explicado sem carregar sangue. Este bloco não é sobre opiniões. É sobre tempo, minutos, decisões rápidas e consequências que atravessariam décadas. A sexta-feira começou de forma aparentemente comum dentro da casa de detenção. O clima era tenso, como quase sempre, mas não havia indícios claros de que aquele dia entraria para a história como uma das maiores chacinas do país. O futebol no pátio do Pavilhão 9 seguia como uma válvula de escape. Em ambientes de confinamento extremo, o esporte funciona como uma das poucas formas de aliviar a pressão acumulada.
Até que a briga começou. Antônio Luiz do Nascimento, conhecido como Barba, e Luiz Tavares de Azevedo, o Coelho, trocaram agressões durante a partida. Funcionários intervieram rapidamente e retiraram os dois do local, levando cada um para pavilhões diferentes. Esse procedimento não era incomum. Brigas aconteciam. Separações aconteciam. Castigos aconteciam. O que não era comum era o que veio depois. Após a briga, os agentes decidiram antecipar o horário de trancamento das celas. O recolhimento estava previsto para as 16 horas, mas tentaram forçar o fechamento antes. Os presos recusaram. Essa recusa não foi armada. Não foi organizada como uma rebelião clássica. Foi uma reação coletiva a uma decisão vista como injusta, e, naquele ambiente, injustiça costuma ser o combustível mais inflamável. Diante da recusa, os agentes penitenciários abandonaram o pavilhão 9. Esse momento é crucial. Quando a administração sai, o espaço fica simbolicamente sem Estado. E, quando o Estado se retira de um ambiente que ele próprio superlotou, qualquer retorno tende a ser violento. A partir desse ponto, nascem duas narrativas que atravessariam os tribunais, a imprensa e a memória coletiva. Segundo relatos de policiais e documentos produzidos logo após o massacre, o pavilhão 9 teria mergulhado no caos. Haveria barricadas, incêndios, destruição de celas, ameaças à vida de agentes e até assassinatos entre presos. Essa narrativa justificaria a entrada da tropa de choque como medida extrema para salvar vidas. Detentos que sobreviveram relatam algo bem diferente. Segundo eles, não havia reféns, não havia negociação em curso, não havia incêndio generalizado, nem destruição de documentos, até porque os registros nem sequer ficavam naquele pavilhão. Para os sobreviventes, a saída dos agentes criou um vácuo. E, quando a polícia retornou, não foi para negociar, foi para punir. Esse desencontro de versões se tornaria um dos maiores obstáculos para a responsabilização criminal. No fim da tarde, a Polícia Militar do Estado de São Paulo foi acionada. A operação envolveu tropas do policiamento de choque e, segundo documentos posteriores, cerca de 330 policiais participaram da ação. Entre eles, integrantes da Rota, uma tropa já conhecida, à época, pela reputação de enfrentamento direto, força extrema e histórico de letalidade elevada. Para muitos presos, a chegada da PM não significava necessariamente morte. Blitzes eram comuns. Revistas violentas, infelizmente, também. Por isso, muitos acreditaram que seria só mais uma. Eles estavam errados. Sobreviventes relatam que, pouco antes da invasão, um helicóptero passou a sobrevoar o complexo. O barulho das hélices, misturado aos gritos e à tensão, criou um clima de pânico. Quando os presos perceberam a presença da Rota, muitos voltaram para suas celas, acreditando que os agentes penitenciários entrariam para trancá-las. Esse detalhe é fundamental. Se os presos estavam retornando às celas, isso indica recuo, não ataque. Mas, em vez de funcionários, quem entrou foram policiais armados. E entraram atirando. O que se seguiu nos minutos seguintes é descrito por sobreviventes como uma sequência de execuções, não de confronto. Os tiros não foram disparados para o alto. Não foram tiros de advertência. Foram tiros direcionados. Segundo relatos, os policiais atiravam dentro das celas, nos corredores, em espaços fechados onde os presos não tinham para onde fugir. Um dos sobreviventes relata que um policial colocou o revólver em sua cabeça e só não disparou porque um superior ordenou que a execução não fosse feita ali. Essa cena, um homem armado decidindo se outro vive ou morre, sintetiza o colapso completo de qualquer ideia de legalidade. Estima-se que toda a operação tenha durado entre 15 e 20 minutos. Não horas. Minutos. Em menos de meia hora, 111 pessoas estavam mortas. O número é estarrecedor não apenas pela quantidade, mas pela rapidez. Quando uma ação mata mais de 100 pessoas em minutos, não estamos falando de perda de controle. Estamos falando de uso sistemático e contínuo de força letal. Quando os tiros cessaram, o pavilhão 9 parecia um campo de batalha. Os corredores estavam cobertos de sangue. Canos de água haviam sido estourados pelos disparos, misturando água e sangue num rastro vermelho que escorria pelo chão. Corpos espalhados. Feridos agonizando. Gritos. Silêncio. Alguns presos ainda estavam vivos, mas gravemente feridos. Outros morreram sem qualquer atendimento médico imediato. Esse cenário foi descrito por jornalistas, peritos e sobreviventes como algo incompatível com uma operação de contenção. Embora o número oficial seja de 111 mortos, há relatos persistentes de presos que simplesmente desapareceram após o massacre.
Homens sem família próxima, sem documentos, sem visitas, pessoas que não tinham quem perguntasse por elas. Esses relatos nunca foram plenamente esclarecidos e reforçam a sensação de que nem mesmo o número oficial consegue traduzir a dimensão real da tragédia. Naquela mesma noite, o então diretor do presídio, José Ismael Pedrosa, afirmou à imprensa que a situação estava sob controle e que haviam ocorrido apenas 8 mortes. A informação foi desmentida no dia seguinte, quando a Secretaria de Segurança Pública confirmou 111 mortos. Essa discrepância inicial levantou suspeitas desde o começo. O que mais teria sido ocultado? Sexta-feira era dia de faxina. Mesmo após o massacre, a rotina foi mantida. Sobreviventes relatam que foram obrigados a limpar o pavilhão, retirar corpos, jogar fora cápsulas de bala e lavar o sangue dos corredores. A cena do crime foi descaracterizada. Isso dificultou enormemente qualquer perícia posterior e comprometeu a produção de provas. Muitas famílias só descobriram que seus parentes estavam mortos durante a visita de sábado. Imagine essa cena: a mãe chega com sacola, com comida, com esperança, e recebe a notícia de que o filho morreu na véspera. Sem explicação, sem despedida, sem justiça. A intervenção policial foi autorizada pelo então secretário de Segurança Pública, Pedro Franco de Campos, que deixou o cargo menos de um mês depois. Ele afirmou que não consultou o governador Luiz Antônio Fleury Filho. Fleury, anos depois, declarou que não deu a ordem, mas que se estivesse em seu gabinete, teria autorizado. Essa troca de responsabilidades é simbólica. Quando algo dá errado, ninguém ordenou. Quando alguém precisa responder, todos se afastam. À frente da invasão estava o coronel Ubiratã Guimarães. Ele se tornaria o rosto mais conhecido do massacre. Para uns, um policial que cumpriu seu dever. Para outros, o comandante de uma chacina. O próprio Ministério Público classificaria a operação como desastrosa e mal preparada. Mas nenhuma classificação conseguiria apagar as imagens, os relatos e os números. No dia seguinte, o Brasil acordou com o Carandiru nas manchetes. As imagens circularam pelo mundo. Organizações internacionais de direitos humanos passaram a pressionar o Estado brasileiro. O massacre deixou de ser um problema interno do presídio e se transformou num caso internacional. Mas o choque inicial não se converteria, imediatamente, em justiça. Após os funerais, após as manchetes, após os discursos oficiais, instalou-se um silêncio pesado. Os presos sobreviventes carregariam o trauma. As famílias carregariam o luto. O Estado carregaria a negação. E o Brasil, mais uma vez, tentaria seguir em frente sem olhar para trás. Mas o Carandiru não permitiria isso. Porque, a partir daquele dia, a pergunta que ecoava era simples e devastadora. Como 111 pessoas puderam morrer sob custódia do Estado, e nada acontecer imediatamente? Se o dia 2 de outubro de 1992 foi marcado pelo barulho dos tiros, os anos seguintes foram marcados por outro som igualmente perturbador: o silêncio da responsabilização. Porque, depois que a fumaça baixou, depois que os corpos foram enterrados e as manchetes perderam espaço, o que se esperava era simples, ainda que difícil: justiça. Mas o que o Brasil viveu no caso do Carandiru foi algo bem diferente. Um processo longo, fragmentado, contraditório e, para muitos, profundamente frustrante. Logo após o massacre, o discurso oficial seguia um padrão conhecido. A polícia teria agido para conter uma rebelião violenta, protegendo vidas, inclusive dos próprios presos. Essa narrativa inicial foi fundamental para moldar os primeiros passos do processo judicial. O foco não estava nas mortes, mas na suposta necessidade da ação. Não estava na quantidade de tiros, mas no risco alegado. Não estava na responsabilidade estatal, mas na ideia de confronto inevitável. Esse enquadramento atrasou, por anos, qualquer avanço real em direção à responsabilização criminal. O tempo foi passando. Testemunhas envelheceram. Provas se perderam. Cenas do crime haviam sido apagadas pela faxina forçada. Relatos oficiais ganharam mais peso do que vozes de sobreviventes. Somente quase 10 anos depois, em 2001, o processo avançou de forma mais contundente. E foi nesse momento que um nome voltou ao centro do debate nacional: Ubiratã Guimarães. Em junho de 2001, o coronel Ubiratã Guimarães foi condenado a 632 anos de prisão. A sentença correspondia a 102 homicídios consumados e 5 tentativas de homicídio. Era, à época, uma das maiores condenações já impostas a um agente do Estado no Brasil. Para familiares das vítimas e organizações de direitos humanos, a decisão representava um marco histórico.
Pela primeira vez, parecia que o Estado reconhecia que o que aconteceu no Carandiru não foi legítima defesa, mas crime. Mas essa sensação durou pouco. No ano seguinte à condenação, em 2002, algo impensável aconteceu. O Biratã Guimarães foi eleito deputado estadual por São Paulo. Sim, um homem condenado por comandar a morte de mais de 100 pessoas foi eleito pelo voto popular enquanto aguardava o julgamento do recurso. Esse fato, por si só, diz muito sobre o Brasil dos anos 2000, e talvez também sobre o Brasil de hoje. A eleição mudou completamente o rumo do processo. Como deputado, o Biratã passou a ter foro privilegiado, o que transferiu o julgamento de seu recurso para o órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, composto pelos 25 desembargadores mais antigos do Estado. Em 15 de fevereiro de 2006, o órgão especial do TJSP julgou o recurso. Por 20 votos a 2, os desembargadores decidiram absolver o Biratã Guimarães. O argumento central foi o de que a condenação original continha um equívoco e que o coronel teria agido em estrito cumprimento do dever legal. A reação foi imediata. Organizações de direitos humanos classificaram a decisão como um retrocesso histórico. Para muitos juristas, a absolvição sinalizava que, no Brasil, quando o réu veste farda e ocupa posição de poder, a régua da justiça muda. A mensagem simbólica foi devastadora. O comandante da operação estava livre. Poucos meses depois, em 10 de setembro de 2006, o Biratã Guimarães foi encontrado morto em seu apartamento, com um tiro na região do abdômen. No muro do prédio onde morava, alguém pichou a frase: "Aqui se faz, aqui se paga". A morte do coronel alimentou teorias, especulações e um clima de mistério que nunca foi totalmente dissipado. Mas, independentemente das circunstâncias, um fato era incontornável. O principal comandante da operação do Carandiru jamais cumpriu um único dia de prisão pelo massacre. Durante muito tempo, a sensação era de que o caso morreria ali. Mas, anos depois, o processo voltou a avançar. Entre 2013 e 2014, o judiciário brasileiro finalmente levou a julgamento dezenas de policiais militares envolvidos diretamente na invasão do Pavilhão 9. Os julgamentos foram desmembrados em 4 etapas, devido ao grande número de réus e vítimas. Em abril de 2013, um tribunal condenou 23 policiais militares a 156 anos de prisão cada, pela morte de 12 presos. A sentença foi anunciada pelo juiz José Augusto Nardi Marzagão. Poucos meses depois, em 3 de agosto de 2013, por volta das 4 da manhã, o juiz Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo leu uma das decisões mais impactantes do caso. 25 policiais militares foram condenados a 625 anos de prisão, pela participação direta na morte de 52 detentos no terceiro pavimento do Pavilhão 9. Ao todo, 74 policiais militares acabaram condenados nos diferentes júris. Para muitos, aquele parecia finalmente o momento em que o Brasil enfrentaria o Carandiru de frente. Mas, mais uma vez, o alívio durou pouco. Em 2016, a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo anulou as condenações. O recurso foi relatado pelo desembargador Ivan Ricardo Garizio Sartori. O argumento principal: não seria possível individualizar a conduta de cada policial em meio à operação. Além disso, sustentou-se novamente a tese de legítima defesa. Essa decisão caiu como uma bomba. Para os familiares das vítimas, foi como reviver o massacre, agora no campo simbólico. A justiça, mais uma vez, parecia dizer que ninguém seria responsabilizado. O Ministério Público de São Paulo recorreu. E dessa vez, o caso chegou às instâncias superiores. Em junho de 2021, o Superior Tribunal de Justiça decidiu restabelecer as condenações, entendendo que o Tribunal de Justiça de São Paulo havia extrapolado suas competências ao anular os júris populares. O STJ determinou que o TJSP analisasse apenas a revisão das penas, e não anulasse os julgamentos. Era uma reviravolta importante. Em agosto de 2022, o Supremo Tribunal Federal manteve integralmente a decisão do STJ, rejeitando recursos da defesa dos policiais. No papel, a responsabilização estava reafirmada. Mas, na prática, havia um detalhe cruel. Até 2022, nenhum policial envolvido no massacre havia sido preso. Nenhuma autoridade política havia sido responsabilizada. A justiça existia nos autos, não na realidade. O sentimento de frustração ganhou um novo capítulo em 2022, quando o então presidente Jair Bolsonaro concedeu indulto aos policiais condenados. A decisão foi considerada constitucional em 2024, mas segue sendo contestada por setores do Ministério Público e por organizações de direitos humanos, sob o argumento de que viola tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário.
Para as famílias das vítimas, o indulto soou como uma mensagem clara. O Estado não apenas matou, como também perdoou os responsáveis. O caso do Carandiru se tornou um símbolo não apenas da violência prisional, mas da dificuldade estrutural do Brasil em responsabilizar agentes do Estado. Décadas de processos, idas e vindas, condenações anuladas e restabelecidas, absolvições controversas, indultos presidenciais. E, no meio disso tudo, famílias envelhecendo sem resposta, sobreviventes convivendo com o trauma. Um país dividido entre memória e esquecimento. Existe um ditado cruel que diz: justiça tardia é injustiça. No caso do Carandiru, essa frase ganha contornos quase literais. Quando a punição demora décadas, ela perde parte do seu sentido. Quando não alcança todos os responsáveis, ela se fragiliza. Quando depende do humor político do momento, ela se torna instável. E é por isso que o Carandiru nunca deixou de ser uma ferida aberta. Mas o impacto do massacre não se limita aos tribunais. Ele atravessou o sistema prisional, influenciou políticas públicas, reorganizou relações de poder dentro das cadeias, gerou movimentos de memória e resistência, e ajudou a moldar o Brasil que temos hoje. O massacre do Carandiru não terminou quando os tiros cessaram. Ele continuou acontecendo, de outras formas, em outros lugares, com outras vítimas. Porque algumas tragédias não acabam. Elas se espalham. Este último bloco é sobre o depois. Sobre as consequências que ninguém conseguiu conter. Sobre o impacto silencioso que atravessou o sistema prisional, a política, a cultura e a memória coletiva brasileira. É aqui que a pergunta muda. Já não é apenas quem matou, mas sim o que o Brasil fez e deixou de fazer depois disso. Quando a notícia do massacre se espalhou, ela não ficou restrita ao Carandiru. Presídios de todo o estado de São Paulo, e depois do país, receberam a mesma mensagem. O Estado podia matar presos em massa e seguir funcionando. Essa percepção teve um efeito profundo dentro do sistema carcerário. Para muitos detentos, o Carandiru não foi apenas um episódio isolado. Foi um aviso. Um aviso de que, individualmente, eram frágeis demais para enfrentar a violência institucional. Mas, coletivamente, talvez não fossem. É nesse contexto que surge, em 1993, o primeiro comando da capital, o PCC. Segundo relatos iniciais, o grupo teria nascido com o discurso de combater a opressão dentro das prisões paulistas e evitar que um novo massacre como o do Carandiru acontecesse. A ideia era simples e poderosa. Sozinhos, somos descartáveis. Juntos, somos força. No entanto, é importante dizer com responsabilidade: não há provas conclusivas de que o PCC tenha surgido diretamente como consequência do massacre. O que existe é uma relação simbólica, emocional e histórica. O Carandiru não criou o crime organizado, mas acelerou a reorganização do poder dentro das prisões. E quando o Estado falha em garantir direitos mínimos, outros atores ocupam o espaço. Depois de 1992, o Estado de São Paulo adotou uma estratégia clara: construir mais presídios. A ideia era reduzir a superlotação e evitar novos Carandirus. Entre o final dos anos 1990 e 2009, o número de unidades prisionais no estado mais do que dobrou. Em 2019, São Paulo já contava com cerca de 180 presídios. Mas a pergunta central permanece: prender mais resolveu o problema? Os dados mostram que não. O Brasil chegou ao final de 2024 com mais de 900 mil pessoas privadas de liberdade. Superlotação, tortura, violência psicológica e ausência de políticas de reinserção continuam sendo realidade. O Carandiru não foi superado. Ele foi reproduzido em escala. Em 2023, o Supremo Tribunal Federal reconheceu oficialmente aquilo que organizações de direitos humanos denunciavam há décadas. O sistema prisional brasileiro vive um estado de coisas inconstitucional. Essa decisão deu origem ao Plano Pena Justa, uma tentativa de enfrentar estruturalmente o problema do encarceramento em massa, reconhecendo inclusive o papel do racismo institucional nesse processo. É uma iniciativa importante, mas tardia, porque o Carandiru já havia dito tudo isso em 1992. E infelizmente disse com sangue derramado. Se o sistema prisional pouco mudou, a disputa pela memória se tornou central. Após a desativação do presídio, o complexo do Carandiru foi parcialmente demolido. No lugar, surgiram o Parque da Juventude, bibliotecas e escolas técnicas. A proposta oficial era devolver o espaço à sociedade.
Mas devolver para quem? Muitos críticos apontam que a transformação urbana veio acompanhada de um apagamento simbólico. O risco era claro: apagar o lugar para apagar a história. Contra esse apagamento, surgiram iniciativas fundamentais. O Espaço Memória Carandiru nasceu com um objetivo simples e radical: não deixar o massacre ser esquecido. Reunindo documentos, fotografias, relatos de sobreviventes, familiares e ex-funcionários, o espaço se tornou um ponto de resistência histórica. Mais do que um memorial, ele funciona como um espaço de educação, debate e acolhimento. Mas, ironicamente, até a memória enfrenta abandono. O espaço sofre com falta de financiamento, interrupções de funcionamento e ausência de política pública contínua, o que revela como o Brasil ainda tem dificuldade em lidar com seu próprio passado violento. O caso do Carandiru chegou à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. No relatório de mérito número 34, a comissão reconheceu a responsabilidade internacional do Estado brasileiro pelas execuções e ferimentos ocorridos em 1992. O relatório foi direto. A ação policial demonstrou desprezo absoluto pela vida. A comissão recomendou reparações às vítimas, políticas de reinserção social e fortalecimento da memória. Mais de 3 décadas depois, essas recomendações seguem parcialmente ignoradas. Se a justiça falhou, a cultura brasileira não se calou. O Carandiru foi narrado, cantado e filmado, muitas vezes a partir da perspectiva de quem viveu o cárcere. O médico e escritor Drauzio Varela ajudou a abrir as portas do presídio para o público com Estação Carandiru, humanizando pessoas que a sociedade preferia ver como monstros. O cinema levou a história para o mundo com o filme Carandiru, dirigido por Hector Babenco. E a música eternizou o massacre na voz dos Racionais, com Diário de um Detento, um retrato cru, direto e impossível de ignorar. A arte fez o que o Estado não fez. Escutou os presos. Enquanto o país discute conceitos, decisões judiciais e políticas públicas, há um aspecto que nunca muda. As famílias das vítimas continuam sem fechamento. Muitas receberam indenizações parciais. Poucas receberam pedidos oficiais de desculpas. Nenhuma recebeu justiça plena. Para essas famílias, o Carandiru não é passado. É presente diário. Essa é a pergunta mais difícil. O Brasil aprendeu que massacres geram repercussão internacional. Aprendeu que processos podem ser adiados até perderem força. Aprendeu que a prisão pode ser usada como resposta fácil para problemas complexos. Mas talvez não tenha aprendido o essencial: que direitos humanos não são concessão, são limite. Que o Estado não pode matar quem está sob sua custódia. Que sem memória, não existe democracia sólida. O massacre do Carandiru não é apenas um capítulo da história brasileira. Ele é um espelho. Um espelho que mostra o que acontece quando a sociedade aceita a desumanização. Quando a prisão vira depósito. Quando a violência vira política. Quando a morte vira estatística. Em 2 de outubro de 1992, 111 pessoas morreram sob custódia do Estado. E enquanto o Brasil não encarar isso com verdade, responsabilidade e compromisso real com a vida, o Carandiru continuará acontecendo, mesmo sem aquele prédio. Porque massacres não dependem apenas de armas. Dependem de silêncio. E de esquecimento. Se lembrar é um ato político. Contar essa história é um ato de resistência.